Veja agora o que foi notícia no Parlamento Fluminense durante a semana. CPI reúne secretários estaduais para saber ações do governo para melhorar a arrecadação da dívida ativa. Presidente da Alerj e o governador do Rio inauguram Faetec em Japeri e deputados lançam frente parlamentar para reduzir a carga tributária. O Alerj Revista está no ar. A renovação antecipada de gás canalizado no estado com a Naturgy, ex-SEG e SEG Rio, depende das novas regras de revisão tarifária e do regime de recuperação fiscal. A afirmação foi dada pelo secretário de Desenvolvimento Econômico durante a audiência da CPI que investiga a distribuição de gás no estado. O contrato com a Naturgy, empresa responsável pela distribuição de gás em 72 municípios do estado, vence em 7 anos. Mas o acordo entre o governo do Rio e a União, dentro do programa de ajuda financeira, prevê uma revisão das concessões locais em até 3 anos. É notório o interesse do governo do estado em cumprir o regime de recuperação fiscal, antecipar a outorga e antecipar a renovação do nosso contrato de concessão de distribuição de gás no estado do Rio de Janeiro. Porém, isso deve ser feito da melhor maneira. Então, contrataremos uma empresa especializada de auditoria externa pela Genesa para fazer a composição da tarifa, para fazer a análise de quanto vale hoje a empresa que é estatal, a SEG Rio, e quanto vale a outorga a ser recebida pelo Estado, prestando assim um melhor serviço à sociedade, tirando o melhor retorno, conseguindo um preço justo para a outorga das duas empresas, da SEG e da SEG Rio. Outra questão levantada durante a audiência foi a medida que dá maior autonomia na construção de novos gasodutos. Os consumidores livres já têm o direito subjetivo de construir os próprios gasodutos, né? Os autoimportadores, autoprodutores e consumidores livres. Foi a medida do marco regulatório inaugural aqui no estado do Rio de Janeiro, onde nós assumimos o protagonismo do país inteiro na nova regulação do mercado livre de gás, tão difundida pelo próprio ministro Paulo Guedes. No entanto, isso ainda não abarca os postos de gasolina. O sistema de coparticipação proposto pela SEG Rio é que vai permitir aos postos de gasolina também construir os próprios gasodutos e assim se integrarem à rede. O presidente da CPI, que investiga a distribuição de gás no estado, deputado Max Lemos, disse que é fundamental que o novo contrato de concessão possibilite a redução da tarifa do gás e a melhoria nos serviços prestados. O secretário esclareceu que a Genesa já recebeu a orientação do governo para que possa contratar uma equipe técnica para avaliar quanto custa essa outorga. Isso é importante para a Assembleia, é uma resposta importante. Uma outra questão importante em relação a isso é a melhoria do serviço. Então, nesse novo contrato, o que vai ser feito de garantia para melhorar o serviço? E uma coisa importante para a população, quando é que vai abaixar o preço do gás no Rio de Janeiro? Isso é fundamental para a população, não só o gás residencial, mas o gás também que serve à indústria, para que o Estado fique competitivo, para atrair novos investimentos. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a crise fiscal fluminense reuniu os secretários estaduais de Fazenda e de Desenvolvimento Econômico para saber que ações o governo tem adotado para melhorar a arrecadação da dívida ativa e como têm se dado as negociações com a União para a renovação do regime de recuperação fiscal. Questões como repetro e incentivos fiscais também foram abordadas durante a audiência. Em relação ao regime de recuperação fiscal, o secretário de Fazenda informou que o governo fez uma revisão completa do acordo vigente, tanto das despesas previstas quanto das medidas para aumentar a arrecadação. Com os índices revistos, o total de restos a pagar ao final do plano de recuperação passaria de 3 para 26 bilhões de reais. E mesmo com as novas medidas que serão adotadas, o total arrecadado apresenta um decréscimo de 85 para 73 bilhões. Na proposta de renovação encaminhada, o principal fator a ser negociado é em relação ao pagamento do serviço da dívida. Nos moldes atuais, o pagamento deveria se dar de forma gradativa a partir de setembro de 2020. A ideia do atual governo
é começar a pagar somente ao final de 2023. A gente precisa reforçar a receita tributária do Estado, é aquela que vem paga pelos impostos, portanto a economia do Estado do Rio de Janeiro tem que crescer, caso contrário a gente não consegue fechar esse rombo, né? As projeções originais eram de que a gente terminaria o plano de recuperação fiscal com 3 bilhões de reais, aproximadamente 3 bilhões de reais de restos a pagar. As nossas projeções hoje alcançam ou indicam 26,5 bilhões de reais, portanto há uma diferença muito grande. Isso vem não porque as medidas que a gente está propondo são menores ou são de menor impacto, pelo contrário, a gente está sendo muito mais realista do que foi lá em 2017. A ideia é que a gente tenha números muito mais precisos, muito mais próximos da realidade, por isso, então, eles aumentaram. A gente precisa efetivamente tomar uma série de medidas para que isso não aconteça, para que a gente não tenha restos a pagar dessa magnitude. O principal delas é postergar o início do pagamento da dívida com a União. O secretário também falou das medidas para melhorar o desempenho na cobrança da dívida ativa e na concessão de benefícios fiscais. Basicamente, para ser didático, a gente tem trabalhado em duas grandes vertentes. O que a gente chama de cobrança massificada, ou seja, débitos menores, débitos de menor vulto, que estão sendo cobrados, por exemplo, inclusive por telefone, né, call center, cobrando esses impostos. Temos tido aproximadamente resultado de 40 milhões de reais por mês de acréscimo nas cobranças, e o que a gente chama de cobrança qualificada, que são débitos maiores, débitos que estão ainda na esfera administrativa, no âmbito da Secretaria da Fazenda ou na PGE, já inscritos em dívida ativa, buscando os melhores eu não digo, aqueles devedores que têm maior capacidade de pagamento. Presidente da CPI, o deputado Luiz Paulo destacou 2 pontos da reunião: a assinatura por parte da União de um novo convênio com o FAS, o Repetro Industrialização, que daria ao estado onde de fato o óleo é produzido o direito de recolher o ICMS, e a forma realista com que a atual estrutura do governo desqualificou as projeções do regime de recuperação fiscal feitas pela gestão anterior. A única novidade é que essa desqualificação veio com números, que o resto a pagar vai atingir 26 bilhões. É a única novidade. Porque desqualificado já estava, porque os que aqui vieram, ex-secretários, afirmaram que eles tinham que chegar a algum número para assinar um regime, senão não pagava a folha de pessoal, não pagava mais nada, o Estado parava. Então, desqualificado, esses números já estavam. Eu mesmo vinha dizendo que se o regime de recuperação não for renovado em outras bases, a gente ia pagar de serviço da dívida 19 bilhões. E, infelizmente, não é 19, não. O gráfico do secretário já mostra que é 21 bilhões de serviço da dívida. A Comissão de Cultura da Câmara Federal realizou audiência pública na Alerj com o objetivo de discutir políticas públicas para o setor. A ideia é valorizar quem trabalha na área, da produção aos artistas que estão envolvidos no assunto. O Brasil é multicultural e o Brasil tem dado à cultura uma atenção da qual nós preservamos até hoje, que é a presença do negro, a presença do branco, a presença do indígena, e isso fez com que nós tivéssemos essa chamada cultura plural. E cada um desses segmentos tem a sua identidade e a sua trajetória. Por isso, não investir na cultura é não estar investindo no desenvolvimento, tanto econômico como social, não está investindo no Brasil. A região Nordeste se antecipou, criou um consórcio para estimular o incentivo à cultura brasileira. Resgatar isso regionalmente pode manter a identidade do povo. Reforçar essa ideia é valorizar cada canto do país. Esse consórcio, ele requer uma escuta boa dos secretários, dos produtores, independentemente de serem ou não, de estarem ou não em cargos públicos. E isso é que nós estamos fazendo, essa escuta, porque nós temos Fundo Nacional da Cultura, que nós precisamos retomar o Fundo Nacional da Cultura. Nós precisamos também ter a política de fundo a fundo, para que não haja mais intermediários. Nós precisamos fazer com que essa cultura que hoje nós temos, ela esteja respaldada com a democracia. Isso daí está começando a se refletir, digamos,
nas políticas de cultura, tanto do Estado como também das cidades. Os municípios podem contribuir na divulgação da cultura regional com os artistas de cada lugar. Para isso, é necessário ajuda financeira de patrocinadores e projetos de lei que incentivem a área. Um setor que, nos últimos anos, tem sido muito prejudicado é o audiovisual. No estado do Rio de Janeiro e na cidade do Rio de Janeiro, a gente está em uma situação muito dramática, porque há muito poucos editais voltados para a produção cinematográfica. Nos últimos anos, se a gente pegar nos últimos 20 anos, dá para contar nos dedos dessa mão o número de editais que a gente teve, porque tanto a Prefeitura quanto o governo do Estado e de outras administrações investiram muito pouco. Eu espero que as novas administrações consigam, de fato, investir. Nós temos hoje um mecanismo de incentivo para que haja editais da Ancine, que junto com o dinheiro do FSA, casa dinheiro de cada vez que bota o governo municipal ou o governo estadual bota o dinheiro, eles dobram, triplicam, quadruplicam esse valor. Nos municípios onde as pessoas vivem e produzem suas artes, né? Então, ter os municípios pulsantes, ter os municípios tendo uma Secretaria de Cultura, tendo um fomento à arte, tendo uma política pública efetiva para a área é super importante para que a gente consiga manter os artistas, os produtores, toda a cadeia produtiva local funcionando bem. Foi relançada na segunda-feira a Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Naval do Estado do Rio. O deputado Valdec Carneiro foi reconduzido à presidência da frente, que tem como principal objetivo aperfeiçoar a legislação referente à indústria naval e offshore a partir de debates com o Congresso Nacional. Uma nova audiência pública, dialogando com parlamentares federais, dialogando com parlamentares municipais, sobretudo dos 4 municípios que estão diretamente implicados nesse tema, né? Além de ter aparecido uma sugestão que me pareceu muito boa, de linkar mais esse debate sobre a política de indústria naval, sobre a tentativa de recuperação da indústria naval no Rio, com o debate sobre a região metropolitana. O setor naval brasileiro chegou a empregar mais de 80 mil pessoas. Mas, segundo o diretor de Engenharia Naval da Marinha, nos últimos 4 anos, 60 mil vagas foram fechadas, 25 mil somente no estado do Rio. Para o almirante Mário Botelho, a indústria naval passa por um desmonte e, sem apoio governamental, a situação pode piorar. Segundo a presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, de Angra dos Reis, o município já chegou a empregar 10 mil pessoas no setor naval, mas hoje esse número foi reduzido para 1.800. Para Cristiane Marcolino, a preferência da mão de obra estrangeira em relação à brasileira é um problema que precisa ser resolvido. Nós estamos indignados de ver que o governo está priorizando levar as nossas obras que poderiam ser feitas pelos brasileiros, por nós que sabemos fazer, nós já provamos que sabemos fazer navios e plataformas, e levando para a China, ou seja, ao invés de dar emprego para nós brasileiros, está empregando os chineses e estamos bastante indignados. Queremos que o governo volte a investir na indústria naval brasileira porque nós sabemos fazer. Brasil aparece na posição 134 em mapa da ONU, que analisa a representatividade feminina na política e tem segundo pior índice entre as nações latino-americanas e caribenhas. A Comissão da Mulher debateu esses dados na segunda-feira na Alerj. A baixa participação feminina no parlamento expõe as dificuldades das mulheres em preencherem espaços de poder político no Brasil. O mapa divulgado pela ONU motivou a deputada Tia Ju a propor a criação do Estatuto da Mulher Parlamentar no estado do Rio de Janeiro. O projeto conceitua termos como assédio e violência política e cria mecanismos para combater atos de discriminação que atentem contra o pleno exercício dos direitos das mulheres em cargos e empregos públicos. O Estatuto foi muito bem recebido pelas mulheres ocupantes de cargos públicos e as mulheres parlamentares em todas as esferas, federal, estadual e municipal, porque é real. Esse crime existe, as mulheres têm sido atacadas, não vale só elas concorrerem à eleição ou alcançarem os seus cargos a partir da sua competência aos cargos públicos e serem impedidas de exercerem como deveriam exercer, ficarem sofrendo violências por conta do seu cargo que ocupa. Então, o Estatuto vem para dar essa proteção à mulher de exercer com segurança o cargo que ela alcançou pela sua capacidade intelectual. Na Alerj, atualmente, as mulheres representam pouco mais de 17% do parlamento. A presidente da Comissão da Mulher, deputada enfermeira Rejane, enumerou alguns dos desafios diários das mulheres na política e reforçou a importância do projeto servir de inspiração para outros estados. Eu já vi
deputadas votarem contra pautas que são pauta de mulheres, né, pautas importantes, como a garantia da maternidade, contra a violência obstétrica, por exemplo, que são pautas até leves, porque lideranças de seus partidos dentro da LERJ obrigaram as deputadas a votarem contra, por conta política, né, por questões mais políticas. Já vi deputadas sofrendo assédio político, né, e todas elas chorando dentro do plenário. Então, são questões assim que magoam, né? São questões que ultrapassam a questão política. Participaram da audiência representantes da OAB e da Defensoria Pública. A relevância do Estatuto como pioneiro em tratar da violência política de gênero foi enfatizada pelos órgãos. Assédio a gente já ouviu falar, com esse nome assédio, né? Já está mais na sociedade, mais falado, mais divulgado. Agora, a violência política, apesar de existir há muito tempo, a gente está precisando realmente pontuar. E em todas as esferas de poder. Assim como foi feito em 2006 com a Lei Maria da Penha, que criou uma política afirmativa, dando visibilidade a uma dinâmica social que configura uma violação aos direitos das mulheres através da violência, é muito importante dar visibilidade a essa forma de violência contra mulheres parlamentares, mulheres que atuam numa função pública, né, para que essa forma de violência não nos afaste desses espaços de poder. No próximo bloco, presidente da Alerj e governador do Rio inauguram FAETEC em Japeri. O Alerj Revista volta já.